Vamos lá, boa noite, Jornal Mapasa ao vivo para você, diretamente de Belém do Pará. Dia 4 de abril de 2020, um momento inédito na nossa história do Brasil e da humanidade. Coronavírus, privatizar os lucros e socializar os prejuízos. Então, como todos estão acompanhando, o Brasil e o mundo vivem uma crise sanitária do coronavírus. Acredito que um número muito mínimo de pessoas não esteja entendendo a situação que o mundo vive. E a gente vem acompanhando os bastidores da política, né, e das questões sanitárias, tanto aqui em Belém do Pará, quanto a nível de Brasil. E a gente fica muito triste, muito abismado com a posição dos políticos, ou de alguns políticos, de algumas autoridades, principalmente federais. Hoje mesmo eu acompanhei no Jornal Nacional uma conferência, uma videoconferência de Paulo Guedes com alguns empresários do país. E ele garantiu que após esse momento de crise sanitária, o governo deverá aí acabar com a mamata. Ele não falou esse termo mamata, mas acabar com os encargos trabalhistas, como se o que a gente já tivesse hoje fosse algo absurdo. Mas enfim, o que a gente quer abordar de fato hoje é justamente sobre privatizar os lucros e socializar os prejuízos. Então, basicamente, eu costumo citar isso em conversas com amigos e colegas, que infelizmente o sistema econômico que o mundo vive hoje é um sistema inviável. É um sistema que só tem espaço para um e não para dois. Na hora que um empreendimento, um ramo, um segmento da sociedade econômica, principalmente, gera uma certa quantidade de lucro, os governos, tanto municipal, estadual ou até federal, pensam logo em privatizar, em repassar para o setor privado, onde uma pessoa no final do mês acumula todos aqueles benefícios daquele empreendimento. Na hora que dá o problema, socializa com a sociedade. Eu cito alguns exemplos, né? A Brumadinho é um exemplo disso. Mariana é um outro exemplo disso. A própria Oi é um outro exemplo de que isso vem acontecendo. E agora o coronavírus, que eu acredito que seja um momento, um fato de maior impacto econômico, tanto no Brasil e no mundo. Na hora que dava lucro, o setor privado se apropria, assim como o setor aéreo. Até mesmo pelo governo Dilma, foi concedido ao setor privado. Na hora que o bicho pega, devolve para o Estado. Brumadinho, por exemplo, quando gerava lucro, a Vale estava lá a todo vapor. Quando ocorreu o acidente, quem é que foi socorrer a população? A população principalmente daquela cidade. Quem é que foi atuar para tentar combater outros tipos de danos consequentes daquela tragédia que foi Brumadinho? O Estado. Você via lá o SUS, você via lá o bombeiro, você via lá a polícia. E no momento que a justiça pensou em bloquear a conta da Vale, a Vale do Rio Doce disse que não tinha um centavo em uma das contas dela. Um absurdo, né? Um outro exemplo que eu gosto muito de ressaltar, que é bem prático, é bem aqui mesmo, em Belém do Pará, aqui no estado do Pará, é o da Rede Celpa. A Rede Celpa foi privatizada em 98 pelo ex-governador Almir Gabriel, do PSDB. Naquele momento, a companhia ela não estava em um bom momento, né? A central de energia elétrica do Pará
E aí foi privatizado. Queriam também privatizar a companhia de saneamento, a Cosampa, mas não conseguiram. O sindicato dos urbanistas e a população se mobilizou e não permitiu com que fosse privatizado também o abastecimento de água, o saneamento. E aí o Grupo Rede de São Paulo, ele adquiriu a Celpa. Só que o Grupo Rede não colocou um centavo para comprar o empreendimento. O BNDES, que é um banco público, financiou a compra de uma empresa pública. Um absurdo isso, né? Então, nesse período que a Celpa, de 98 a 2012, que o Grupo Rede administrou a Celpa, ela gerou lucro. Ela gerou lucro para o Grupo Rede. O Grupo Rede pegou os lucros, aplicou lá em São Paulo, que é onde é a sede deles, onde é a matriz deles. E no momento que deu prejuízo, o governo arrematou ela com quase 1 bilhão de dívidas. Tanto é que ela foi vendida por R$1 para o Grupo Equatorial. Aí o Grupo Equatorial fez um novo empréstimo no BNDES para tentar sanar essas dívidas de quase 1 bilhão. Só que quem está pagando isso é a população. Você que é paraense sabe muito bem disso, que a gente paga energia muito cara aqui no Pará, e não é por conta de ICMS não, é porque hoje a Celpa tem que atender aos lucros dos donos da Equatorial de Energia, Equatorial Energia. Então, são vários exemplos que a gente acompanha em Belém do Pará, no estado do Pará e no país, que na hora que dá lucro, privatiza. Na hora que gera prejuízo, socializa com o povo. A gente está percebendo, está acompanhando a mesma situação agora. O governo federal tentando socorrer os bancos. E os bancos esfolam o trabalhador. Desculpa o termo, mas esse é o termo. A expressão é essa. Ele esfola o trabalhador, esfola a população com juros absurdos, lucra bilhões por ano. E na hora que o bicho pega, o governo federal tem que socorrer os bancos. Eu não acredito que é totalmente errado, né? Porque o banco ele é um instrumento que trabalha com recurso, né? Então o país precisa dos bancos. Mas o que mais impressiona ainda é que o ministro Paulo Guedes, na hora de socorrer os bancos, foi imediatamente, praticamente no mesmo dia, ele liberou mais de R$1 trilhão para socorrer os bancos. E na hora de socorrer o trabalhador, que realmente move a economia do país, está até agora enrolando, dizendo que vai ser amanhã, vai ser depois, que precisa de PEC. E a gente não vê o interesse do governo em tentar resolver esse problema. Na verdade, o governo, né, principalmente o presidente, não queria que permanecesse a quarentena. E se o governo distribuir esse recurso de R$600, que não é muita grana, a proposta dos partidos de oposição, PT, PSDB, PT, PSOL, PCdoB, PDT, entre outros, a proposta era de um salário mínimo. E por 4 meses. O governo queria dar R$200. O Congresso se articulou e fechou no valor de R$600, podendo chegar até R$1.800, na verdade, dependendo da configuração daquela família. Então, na hora de atender os bancos, o governo federal, o ministro Paulo Guedes, ele tem uma velocidade muito grande. Na hora de atender a população, as pessoas que realmente movem a economia do país, o governo fica nessa enrolação. Então a gente queria fazer um breve bate-papo hoje, né? Deixar aqui nossa mensagem, Jornal Uma Paz. A gente vai tentar manter uma série de transmissões, um diálogo com a comunidade. É um jornal de Belém do Pará, de uma região próximo da Universidade Federal do Pará, aqui no bairro do Guamá, o bairro mais populoso da cidade de Belém. E o objetivo é tentar dialogar principalmente com a população do bairro do Guamá, que tem quase 100 mil habitantes. Então é isso, uma boa noite e até a próxima.